No princípio, ele era um grande professor de filosofia e escritor, e ateu. Depois, a vida deu uma capotada, o indivíduo reaparece como dono de um sebo de livros velhos e ateu. Depois aprende tarô e torna-se mestre de tarô e ateu. Aí começa a venerar Hecate e Hecatinho e ateu. E agora, nas redes sociais, ele tem fulano de tal bruxo. Mas um ateu pode ser bruxo? O que é ser bruxo? Qualquer pessoa que é médium, que tem qualidades mediúnicas, pode por isso ser bruxo? Qual a diferença entre bruxo, feiticeiro e mago? Você está no canal Filhos de Lúcifer, o mestre Nicodemo Silva, que você pode entrar para contatos com tarô, baralho cigano, numerologia, numerologia cabalística pitagoriana, mapa astral dos orixás, jogo de búzio, oráculo luciferiano, acordos e pactos e alianças daimônicas. Contato é 819-9393-3813. Eu disse 819-9393-3813, que vai estar aí afixado no primeiro comentário e depois da descrição do vídeo. E venha comigo para a gente investigar tudo isso bem direitinho. O filósofo Voltaire iria dizer que há vidas que vivem em silencioso desespero. O fato é que ser o indivíduo que apenas trabalha, urina, defeca e come e bebe, não necessariamente nessa ordem, é uma coisa extremamente pesada. Eu não entendia por que ali no bar do Leto haviam pessoas que nos finais de semana, gente que durante a semana eram pessoas probas, pessoas honestas, pessoas tranquilas, no final de semana precisavam se urinar nas calças, arrumar brigas, atirar para cima e etc. num barzinho. Eu não sabia. E aí foi Mário Sérgio Cortella, que escreveu no livro Por que Somos o que Somos, ou Por que Fazemos o que Fazemos, ele nos explica que todo mundo apenas se sente apenas um parafuso de uma grande máquina durante a semana. Tem horários para cumprir, e a cada pessoa tem uma farda para vestir, e ela não tem individualidade nenhuma, ela é igual a tantos outros. Embora não ganhe igual aos outros, mas é igual a tantos outros que vão ter que cumprir uma agenda CLT. E ali 8 a 9 horas de trabalho. No final de semana, você pode notar aí que meio-dia todo mundo desaparece das redes sociais. Todo mundo. Eles vão sair, vão deixar de olhar a vida dos outros e agora vão ter suas próprias vidas. Ali eles vão ser jogador de futebol, vão brigar, vão beber, vão cair, vão mentir, contar bravatas. E todo mundo se entende, todo mundo se gosta, porque todo mundo é assim. Mas tu viu o que tu fizesse final de semana? Não vi não, diz um indivíduo para o outro. Tu fizesse isso, tu batesse fulano. Todos eles sabem que o outro se lembra. Ele se lembra e o outro se lembra, mas todos fingem que em algum momento, através do álcool, eles saíram de si e fizeram coisas que são inenarráveis, que vão virar história na boca dos outros. E depois, quando termina o domingo, eles voltam para ver, assistir na televisão
e ver a vida dos outros que vivem a semana toda enquanto eles só vivem final de semana. Então essa vida é um silencioso desespero. Embora um indivíduo ganhe muito dinheiro, fica faltando alguma coisa, porque até as conversas com o lado feminino precisa ter espiritualidade. Por mais que você seja um indivíduo libertino, mas à medida que cresce o nível da mulher que você quer conquistar, necessita-se ter uma certa espiritualidade. Quando você chega no bordel, as mulheres vêm como elas são. Painho, bom pra cama e tal. Mas à medida que o nível vai elevando, aí você precisa também elevar-se espiritualmente para ter aquela mulher consigo. Por isso que muitos homens que saem do centro da cidade e vão para a periferia buscar a beleza, sim, porque a beleza da periferia, você vê que os bairros pobres têm 200 mulheres feias por metro quadrado, e você pergunta, aqui não nasceu nenhuma mulher bonita? Nasceu. Mas os indivíduos ali do centro, com mais condições financeiras, roubam a beleza, levam a beleza, que seria a riqueza daquele lugar. Então, assim, é uma vida realmente desprovida de beleza até feminina, porque alguém poderoso veio e levou, desprovido de conhecimento e desprovido até de uma consciência política mais interessante. Daí os desatinhos bolsonaristas que a gente vê a todo momento. E os indivíduos que têm condições financeiras melhores, também eles sentem esse vazio imenso. O desafio, o contraste entre como as pessoas olham. Porque as pessoas não olham para o que ele é, mas para o que ele tem. E aí o carro, a roupa de marca, o sapato, a moto, tudo é visto, aquilo lá é visto, aquilo lá é desejado. Enquanto ele, o indivíduo, ele é um ser pequeno e completamente descartável. Sem aquilo, ele não sabe como prender a mulher que ele ama. Porque a mulher necessita de um viés maior, mais largo e mais profundo de espiritualidade. Então, esses camaradas comuns, eles querem sim também ter esse viés exotérico, porque o exotérico também é aquilo que é apresentado aos outros. O esotérico é aquele conhecimento que o indivíduo consegue de si mesmo para si. É aquilo que o mestre tem e que não ensina para o outro. Disse um pactuado meu, tudo que eu sei foi você que me ensinou. Aí eu digo, só que eu nunca ensinei tudo que eu sei. Então, sempre vai haver essa profundidade. Houve uma pessoa que até recebeu o nome esotérico, o nome espiritual que não merecia, que fez um pacto vitalício em 4 meses, quebrou, que era uma pessoa tremendamente comum, e conversar com essa pessoa era uma tortura, porque por mais que você aprofundasse o conhecimento filosoficamente falando, aquela pessoa não tinha nada, ela não teve estudos. Então você falava de Platão, Pitágoras, Aristóteles, São Tomás de Aquino e outros, mas o que a pessoa tinha de conhecimento era as crônicas de Nárnia e incompleta e os filmes de Harry Potter. Mesmo assim, estava aí com o pêndulo, cuidando da vida das pessoas. Então você vê a irresponsabilidade que existe. Eu tenho até um vídeo dessa pessoa trabalhando com radiestesia com um bebê no colo.
E eu perguntava, o que você faz com essa coisa que você tira, essa energia negativa que você tira das pessoas quando tem obsessores, etc. Como que você faz para a desobsessão? Como que você faz o banimento? E ela não teve resposta. Por fim, morreu o gato. E aí, o culpado foi o mestre. Eu aqui, o mestre, morando no estado longe, ela atendia, fazia os trabalhos lá com o gato do lado, sem saber banir o que tirava dos outros. E aí o gato adoeceu, mas o culpado foi o antigo mestre. Ela, mudiçamente, atacou o mestre, que a aceitou quando ela estava na merda e mandou a ralé dela atacar também, além de mandar meio mundo de ameaças para o meu passarinho, para a minha sacerdotisa. Tudo foi me reenviado pela sacerdotisa para mim. A gente teve o carinho de tirar o nome dela e deixar só o número do telefone, como o advogado nos solicitou. E aí todos os prints foram colocados aí, carimbados via cartório, para ser usado posteriormente. Morreu o gato. A ralé dela poderia ter sido meu sobrinho, poderia. Ela trabalhando, tirando essas energias com o gato ao lado. Ela trabalhando com a criança no colo. Eu tenho o vídeo. E aqui, quando eu estou trabalhando, não se tem criança, e não se tem gato, e não se tem nada. Porque não existe aquela coisa de você tirar sem saber para onde vai despejar, despachar aquela energia com o bebê e com o animal doméstico em seu derredor. Então essas pessoas comuns, elas sofrem muito. Sofrem porque gostariam de ser também esotéricas. Gostariam de ser espirituais. E aí, da onde surgiu esse falso bruxo? No satanismo, a religião oficial fundada por Zandolavei em 20 de maio de 1966, ele escreveu este livro aqui, a Bíblia Satânica. Ele tocava nos bordéis à noite e durante os finais de semana, de manhã, ele estava nas missas e ali ele via aqueles senhores graves, né, que falavam da moral, mas que à noite estava no bordel, como presenciamos agora há pouco uma pessoa que merece um vídeo, que é o pastor de calcina. De dia, nas igrejas, falando mal dos homossexuais, dizendo que eles não tinham salvação, e à noite fazendo investigação de calcinha e peruca, né? Então, Zandolavei foi e escreveu esse livro, a Bíblia Satânica. Só que ele é ateu. Então, o satanista ele é dividido em satanista deísta e satanista ateu. Todos os satanistas que vêm da corrente de Zandolavei, que acreditam em Satã como símbolo, então ele é ateu. Satã não é uma pessoa, é algo completamente impessoal. Então, logo, é um satanista ateu. Pode ser sim, satanista. E há os satanistas teístas, que creem em Satã como uma pessoa. Satã é um indivíduo que pode ser conjurado, que pode ser trabalhado, que pode ajudar dentro de magia. Mas isso também acontece em relação aos Vaishnavas, em relação à Índia. Nós temos todos aqueles que são deístas. Na Índia eles usam a Sika, que é um cocó, como nós conhecemos o Hare Krishna. E aqueles que não creem em Deus como uma pessoa, porque os Vaishnavas creem em Deus como um Krishna, a suprema personalidade divina, Bhagavan,
E há aqueles que não creem, é uma energia. E Krishna é apenas um avatar dessa energia que não tem forma, como tantos outros avatares. Esses são os impersonalistas. Então tem ateu impersonalista, que são esses satanistas, diz Olavei. E tem satanistas personalistas, teístas, como eu disse, que creem em Satã como um ser, uma pessoa. Então, pode-se haver, como nós falamos, satanista ateu e não ateu. Agora, bruxo é uma coisa bem diferente. A priori é preciso entender que essa bruxaria de hoje, a bruxinha natural, a bruxinha de Wicca e todas essas porcarias similares, elas vêm nascer através de Margaret Murray e outros autores que também são tão famosos quanto elas, que ressignificaram a antiga magia feudal, a antiga magia medieval. Eles chamassem de estregueria, a Margaret Murray iria ver nascer essa nova bruxaria que tinha a ver com o viés sapatônico, né? O viés homossexual dela, um viés bem... Por essa razão, ela é tão badalada, né, pelo grupo LGBTQI+, e nós teremos então essa mulher refazendo essa bruxaria e trazendo essa Wicca para os dias de hoje, e nós vamos lá pensar que, sim, qualquer gato, cachorro, porco e pipoca pode ser bruxo, né? E aí vemos, a gente aqui perto tem um supermercado que a gente vê as meninas, né, que estão lá, a gente chega, estão lá sentadas, os rapazes, e falando dos arquétipos, Cleópatra como arquétipo, e eu sou bruxinha, Wicca, eu sou iniciado, Wilcano, e essas bobagens, né, que servem muito para angariar discípulos, né? Porque um tolo tem sempre outro que o admira. E para tirar dinheiro dos desavisados. Porque em nenhum momento uma pessoa comum que adentrou um culto wicano, que começou a venerar a Hecate e outros, ela se torna uma bruxa. De forma nenhuma. Ela é simplesmente uma pessoa de fórmulas vazia, também uma pessoa vazia, o que nós chamamos de espelho sem luz, que diante da sociedade segue o modismo da bruxinha natural, da Wicca, etc. Mas para saber sobre o que é bruxo de verdade, é necessário se ler, né? E ler livros que não são tão acessíveis a ralé. Não é? Não porque não tenham dinheiro, mas porque simplesmente não conhecem o autor, mesmo que ele tenha aparecido aí do Enob, né? Encontros de bruxos. E nós temos aqui um dos maiores autores que apareceu aí no quarto Enob, Encontro Nacional de alguma coisa esotérica. Nós temos aí. Esse é Gilberto de Lascaris. Ele escreveu A Via do Sátiro e o Culto Visionário do Sabá. Gnose, Mistério, Iniciação no Artista Austin Orlo Spirit. Esse Osmo Spirit, ele contemporâneo de Aleister Crowley. Então, aqui ele vem deixando claro no livro, que vocês podem ver que profundissimamente estudado, marcado e tudo, o que vem de fato a ser um bruxo. O que vem de fato a ser a bruxa. O que era a bruxa antes dessa modernização da Wicca, antes dessa magia europeia sapatônica, LGBTLQI+. Esse livro, A Via do Sátiro, e a outro. Ele escreveu diversos.
Esse outro aqui, ó. Os olhos de Lúcifer estão abertos. Uma apologia herética e esotérica de Lúcifer. Eu vou ler para vocês só o que tem aqui no verso do livro. O caminho faz-se nu e sem nada que nos cubra. Seja os europeus das ordens e das seitas, das lojas e das bichas, seja o conhecimento que recebemos dos outros. Com esse desígnio, essa obra visionária e faustiana do esoterista, não é exotérico com X, mas esoterista, com S, português Gilberto de Lascaris, traz à tona a gnose luciferina, cujo avatar secreto é o diabo. O caminho é uma serpente tortuosa, escapando das correntes das normas sociais, morais e religiosas, despertando o espírito daimônico através de uma iniciação cainita de Caim. Lúcifer aqui não é uma divindade a ser adorada, mas sim um estado mental e espiritual desperto a ser alcançado, através da luz transfigurada em morte que proporciona a emancipação do indivíduo que busca a transcendência através da queda. Já ouviu falar da queda de Lúcifer? Os olhos se abrem, não para a luz ilusória do mundo da aparência, mas sim para a luz do abismo e do incognoscível, que palavra da pílula. Onde brilha o sol negro. Essa é a verdadeira luz anticósmica, ou luz negra, cuja única forma de alcançar é através da própria autonomia espiritual livre, sem Deus e sem mestre. Os olhos de Lúcifer estão abertos. Antes de ler esses dois calhamaços maravilhosos, você começa com isso aqui, que é um livro que todo mundo lê 10 páginas e todo o restante fica para lá. Você vai ver esse livro sempre colocado na mesa ali daquela pessoa que se diz luciferiana, dogma ritual de alta magia, adornando a mesa, sem nenhum conhecimento tácito, profundo daquela pessoa. O feiticeiro dá-se ao diabo e o diabo dá-se ao mago. Porém, o bruxo nasce. Essa frase, essa primeira de que o feiticeiro dá-se ao diabo e o diabo dá-se ao mago, é de efesia. A complementação é nossa, que nós estudamos em profundidade esse tema. Porque essas pessoas que vocês veem aí em podcast e elas dizem, eu fui levado, não era uma pessoa normal, mas eu fui levado por titia, por vovó, por vovô, a uma casa de umbanda, candomblé e outros. E lá eu descobri meu caminho. Essas pessoas, elas são simplesmente feiticeiras. Elas foram levadas lá. Se não tivesse sido a avó ou tia, elas não teriam tido aquele acesso. Quando você foi levado por alguém, tia, tio, parente, aderente e tudo mais, e você conheceu aquilo lá, então você é somente o que você é mesmo. Você é um feiticeiro. O feiticeiro, se você praticar as artes da feitiçaria, que você vai encontrar no candomblé e na quimbanda e também alguma coisa na umbanda. Mas geralmente nesses. Então, feitiçaria é a arte. Por isso que o indivíduo olha para o abismo, como dizia Nietzsche, cuidado ao olhar para o abismo e o abismo não lhe olhar de volta. Então, o feiticeiro é uma pessoa que olhou muito para o abismo. E o abismo olhou de volta para aquela pessoa. Foi a curiosidade que o levou até lá.
E ali ele fez o santo, rapou para santo, capulou, fez isso, fez aquilo outro. E aí ele se tornou-se pai, mãe de santo, filho de santo, o escambau. Mas ele foi levado por alguém. Então, a primeira coisa que descapacita o indivíduo para ser bruxo é ter sido levado por alguém até aquele campo lá, ou por uma necessidade, fome social ou outro. Você foi levado, alguém disse, vamos ali resolver isso. O bruxo não. O bruxo, ele nasce geralmente, e aí eu gostaria que vocês tomassem nota, ele nasce geralmente em lares extremamente cristãos. Essas pessoas nascem em lares que são vistos socialmente como normais e elas têm diversas síndromes, como por exemplo, a síndrome de pânico, que acompanha a criança desde pequena, ou os terrores noturnos, episódios de paralisia do sono, síndrome de pânico e outros. Eu tenho uma amiguinha, uma criança, que ela simplesmente não consegue ficar de dia dentro de uma casa sozinha. Ela tinha os terrores noturnos, além do sonambulismo. Então, uma pessoa dessa, ela não foi levada. Alguma coisa a persegue. E a pessoa está dentro da igreja evangélica e tem esses episódios, são levadas, e vocês estão vendo isso aí, padres, pastores, com depressão. Padre Marcelo Rossi, né? Com depressão. Padres e mais padres, pastores e pastores passando por quadros terríveis de depressão e por surtos imensos de ansiedade. Muitos deles, desses evangélicos que estão aí na Assembleia de Deus, a Igreja Universal do Reino e outros, com laudos psiquiátricos, epilepsia, esquizofrenia leve, suave ou mais profunda, síndrome de borderline, diversos complexo de pânico, síndrome de pânico, episódios terríveis de paralisia do sono, entre outros. E essas pessoas, elas são treinadas para ver isso aí como ataque das trevas. Você é especial, dizem os pastores, porque agora você está sendo atacado pelas trevas. Cristo também foi no deserto. Essa é a argumentação. E nós estamos indo lá, a evangélica, orando, rezando e com medo de dormir, porque as orações não a afasta, ela dá desses episódios. E o mais interessante é que, assim como uma pessoa normal, entre aspas, tem paralisias do sono e vê coisas terríveis, a irmã Santa em Jesus, ela não vê anjos quando ela entra em paralisia do sono. Isso é que é muito interessante. Por quê? Porque essas pessoas, elas são caçadas, elas não são atacadas, elas são caçadas pela egrégora original a qual pertence. Então você pode ser templário, maçom, Hare Krishna, crente, evangélico, etc. Você pode buscar o budismo, a iluminação, mas quando você vem jogar, então a gente olha no jogo e está vendo que você tem um fuxico com alguém lá de baixo. Você foi o que aconteceu comigo. Nascido numa família evangélica, perseguida por a sombra que me acompanhava, inclusive fiz uma canção. Eu vou deixar até aqui o link da canção para vocês,
chamado nome é a sombra, que desde criança me perseguia. Então, essa sombra que atacava e que até hoje mora ao meu lado, só que dessa vez não ataca mais e tudo, ela faz parte dessas forças titânicas que os evangélicos chamam de daimônicas ou demoníacas, que vão buscar o indivíduo onde ele está. Nada a ver com pombagira, guias e pretos velhos, mesmo porque essas coisas que baixam na Igreja Universal do Reino de Deus, elas são quiumbas e não tem nada a ver, lamentavelmente. O evangélico, por natureza, é burro e, por ser burro, ele não sabe a diferença. Ele pensa que Umbanda e Candomblé é a mesma coisa, como também tem muita gente que participa do Candomblé que diz: lá no meu pai tem tudo, tem Candomblé, tem Quimbanda, tem Umbanda, e não pode. São coisas completamente distintas. A Umbanda, o Candomblé e a Quimbanda são coisas extremamente distintas e tem uma maneira de ver o mundo, o jogo de búzio e as entidades e divindades de uma maneira extremamente distinta. Então, o que capacita, o que diz que o indivíduo é bruxo, é o seu nascimento. São os episódios recorrentes daquilo que eu citei anteriormente. Então, o indivíduo na igreja evangélica ele dizendo crente em Cristo, apóstolo e tudo mais, e sendo perseguido por essas coisas. Quer dizer, nós temos bruxos que são evangélicos, profundamente evangélicos, porque o evangelismo é um verniz, não é a sua verdade interior. Você foi batizado dentro de uma determinada doutrina, dentro de uma coisa extremamente externa. Mas a verdade é que você é atacado por essas forças às quais você pertenceu em outras vidas e pertence nessa vida também, embora fuja deles. Então você não entende, porque o correto seria você fazer um mapa numerológico, um mapa astral dos orixás, para ver aí as suas capacidades, o jogo de búzio com quem entende, um oráculo com quem entende, e você poderia saber que sim, você é bruxo, que não você é feiticeiro. O feiticeiro, ele tem apenas as práticas de feitiçaria. Essas práticas de feitiçaria estão em livros, como a Clavícula de Salomão, como a Galinha Preta, São Cipriano Capa Preta, Cipriano Vermelho e Preto, o livro da Bruxa de Évora, o livro de Atanásio e outros. Essas práticas, essas rezas que estão por ali escritas, né? Do Pai Nosso até a oração da Cabra Preta, de São Cipriano, né? Ele tem a ver exatamente com as artes da feitiçaria. E essas artes da feitiçaria, elas podem ser praticadas, né, por qualquer pessoa. Né? É claro que ela vai ser potencializada no aparelho mediúnico adestrado para aquilo. Como, por exemplo, acontece na quimbanda. O indivíduo de quimbanda, ele tem um aparelho mediúnico, certo? Você somente ter o aparelho mediúnico sem treinamento é a mesma coisa de cagar mole e limpar com canjiquinho, não tem valor nenhum. Você é somente um fantoche da espiritualidade menor. Então você vê, você escuta, sabe de coisas que estão ali mistificando, né, com seres que estão ali devido à sua dor, ao seu desespero, à sua saudade, na impotência sexual, e todas essas outras coisas que vão acontecendo na doença, e você escuta vozes, tambores e tudo, mas acredite, são de seres completamente incapacitados, de espíritos que não têm nível algum, porque você não tem treinamento. O corpo mediúnico, ele precisa ser treinado para perceber ou poder levar-se até as entidades e divindades que ele diz ter contato.
As bruxas da Idade Média tinham, sim. Embora você vê esse povo mais novo, né? Esse povo lá europeia, lá Margaret Murray. A bruxa, elas foram perseguidas porque faziam cerveja. As bruxas, elas eram perseguidas porque elas sabiam, elas eram parteiras, conheciam as ervas. E as bruxas, elas eram nada a ver. Você está confundindo a grande obra do mestre Picasso com a grande pica de aço do mestre de obra. Isso que você está falando aí de bruxaria tem a ver com o que foi trazido por Margaret Murray e por esses outros que fizeram aí a Wilca. Então, essas ideias de Jerico em relação ao que é bruxaria, vocês têm através dessa visão. Logicamente, não leram, né? Porque hoje em dia ninguém tem tempo para ler. Todo mundo quer falar de tudo sem ler. E aí se quebra, porque comigo se quebra. Né? Você precisa ler O Templo de Satã, de Guaita, volume 1 e 2. Você precisa ler este livro para você saber, entender alguma coisa. Você precisa saber ler o livro oficial que oficializava, embora seja redundante, a caça às bruxas. O nome do livro é Maleus Maleficarum, ou Martelo das Bruxas. Esse livro é um livro muito denso, muito complexo, e indica como o padre, o inquisidor, iria saber se aquela pessoa ali tinha a companhia do diabo ou não. Então, entenda-se isso. Isso é um fato que aconteceu. Foi uma bula dada por Inocêncio, o Papa Inocêncio, e aí dois dominicanos, esses dominicanos quer dizer cães de Deus, dois indivíduos que nasceram apenas para servir a Deus, eles escreveram a obra Maleus Maleficarum. E esse Maleus Maleficarum não tem nada a ver com uma bruxinha natural de hoje, nada a ver com uma bruxinha cervejeira, nada a ver com a parteira e a raizeira, nada a ver. A palavra bruxa vem da frase brusca, segundo o mestre Gilberto de Lascaris, que quer dizer sapo. Aquela pessoa, como sapo, que pode viver na água e na terra, aquela pessoa ela pode viver em duas frentes diferentes, em duas, digamos, realidades. Embora a palavra realidade na época era outra, não existia a palavra realidade para isso que estamos vivendo, tocando e falando. Isso aqui não era realidade. Isso aqui é simplesmente a existência, e a realidade é algo perene, eterno e em se comparando conosco. Essas bruxas, elas tinham acesso através do desdobramento astral. Elas ficavam, diz Gilberto Las Caras, o livro A Via do Sátiro, em completa catalepsia, enquanto saía do corpo para ter relações sexuais daimônicas. Essa era uma realidade. E a partir desse contato com este ser medonho, nós chamamos do homem de preto, que fatalmente aparece em episódios de paralisia do sono. Esse homem de preto é nada mais, nada menos que o próprio diabo. E sim, ele aparece na igreja evangélica, para crentes evangélicos, sabatistas, anabatistas, Assembleia de Deus e outros. Então, você que é evangélico, já sentiu alguma coisa segurando sua garganta, sentado em cima do seu peito? Você já passou por essas experiências aterrorizantes? A grande maioria já passou. E combate isso com preces, com orações, porque essa casta de jejum só se sai com. Essa casta de demônios só se sai com orações e jejuns. Então você que é perseguido dessa forma, que está aí nessas igrejas, você é bruxo. Entendeu? Esses indivíduos que são ateus
e que hoje aparecem com o nome bruxo são canalhas, cafajestes, mentirosos. Porque se eles fossem de verdade bruxos, eles tinham contato com essa existência, com essa esfera, com essa coisa, onde se torna impossível de você ser ateu. O indivíduo desse não teve sequer um episódio, um único episódio de paralisia do sono. É ele e uma parede. O indivíduo não sabe nada. Daí, geralmente, o indivíduo pende para o álcool ou para outras coisas. Então, como encontrar um bruxo verdadeiro? Olha, o bruxo verdadeiro, aí está a dificuldade, porque devido à propaganda, à mídia, vocês vão ver bruxos que têm uma família, como todo mundo tem, esposa, mulher, filho, gato, cachorro, um revólver para defender a família. Né? É um indivíduo comum, é um empresário comum, e nos finais de semana ele pratica goécia, que vou lhe dizer outra vez. Goécia é apenas feitiçaria. Goécia, seja ela qual for, ela é apenas feitiçaria. Ela não tem nada a ver com bruxo, com a bruxaria. A bruxaria é uma coisa inerente ao ser. Significa que o bruxo ele tem a capacidade de usar todas as técnicas de feitiçaria, porque ele nasceu para isso, não é? Ele nasceu. É como o piloto que nasceu para o carro. É como o xadrezista que nasceu para o xadrez. É como o vaqueiro que nasceu para tanger gado. Isso é o dharma dele. É como a abelha que nasceu para fazer mel. Isso é o dharma dele. Então, essas coisas que são antinaturais para as pessoas comuns que precisam ter iniciação nisso, naquilo outro, para praticar essas feitiçarias e ter acesso a elas, o bruxo já nasce com isso. Mais das vezes, como eu estou dizendo, ele nasce em famílias religiosas porque ele está fugindo, ok? Desse contato com esse ser maligno ou dessa esfera. Mas esse ser geralmente o encontra. E aí, para nós sabermos, através do jogo de búzios, a gente entender que a gente está ali com um bruxo, existem as 16 contas de búzios do Meridologum. Ou seja, você não vai ver, não vai viajar na maionese. Não existe, você vai aprender a jogar. Por isso que não é ciências ocultas, é uma ciência. É um encarreiramento de pensamentos que foram viabilizados através de testes. É algo que, para quem faz, é pragmático, dá resultados. Então, este indivíduo, ele é o bruxo, ok? Ele tem tudo isso, ele tem toda essa gama da feitiçaria, mas ele não é um mago. O mago é aquele indivíduo que não precisa ser médium, que não precisa conhecer as artes da feitiçaria, que não precisa necessariamente viver para a divindade daimônica, e ele tem, de alguma maneira, uma chancela para praticar a goécia salomônica. Então, ele é um mago. Você pega o livro Dogma Ritual de Alta Magia, então você vai descobrir que esse indivíduo ele não tem vício nenhum, ele não fuma, ele não bebe, ele é para além, a inteligência dele é para além do normal, ele pode ressuscitar mortos com um toque, tirar doentes da cama. Você vai ver que ele tem muitas qualidades. As qualidades de um mago realmente são as de um Cristo. Por isso que Jesus, ao nascer, foi visitado por 3 magos. Então, é um mago, somente o mago é que é visitado por magos. Ele, ao nascer, foi visitado assim, porque ele era um mago, era um indivíduo para além do indivíduo comum. Então, esses indivíduos que são comuns e que estão aí atrás de sexo, que saem para beber e tudo mais, você não pode dizer que esse cara é um magista.
é um mago. Ele é um magista. Ele conhece, sabe, a arte de trabalhar com a Goécia salomônica, outra Goécia. Mas ele não é o mago. Ele não é mago. Porque o mago é a qualidade, é o nível de Cristo, de Jesus. O mago é a qualidade de um Buda. O mago é a qualidade de um ser super elevado, que não tem medo de água, de fogo, de ar, de altura, de nada. O indivíduo, e você vai ver nesse livro Dogma Ritual da Alta Magia, o mago ele é um superman, um super-homem, totalmente diferente desses indivíduos que dão cursos de arte, de Ars Goécia, que tem família, fazem sexo, saem para beber e tudo mais. E se passam por bruxos. Eles não são magos, esses não são bruxos, e esses nem feiticeiros são. Então, feiticeiros honestos a gente vai encontrar em Umbanda e Quimbanda. Aliás, em Candomblé e Quimbanda a gente vai encontrar feiticeiros sinceros. Eles sabem mexer. Mas esses outros que com mídia, né, utilizam mídia e estão vendendo curso de Ars Goécia, de conjuração demônica, claro, do Salomão, e que tem uma família normal, uma vida normal, esse indivíduo é simplesmente um magista, nunca um mago. E o bruxo, como eu já disse, ele nasce. Lógico que é interessante sim que o bruxo leia profundamente, que ele conheça história, filosofia, teologia, e ele seja aprofundado para não viajar na maionese, como a grande maioria dos crentes que a gente está pegando agora são simplesmente, parece que fumam maconha estragada, sabe? Parece que tomaram uma dose de ayahuasca cavalar e estão viajando no mundo. Parece que comeram um bosta de cigano. E são pessoas doentias, criando teorias doentias. E aqui não, aqui nós temos fundamento. Nós trabalhamos com os fundamentos da clavícula Salomão, com a obra da magia cerimonial de Elifo Levi, temos os ensinamentos de Gilberto Lascaris, o ensinamento do meu mestre pessoal, que foi Ariel Veloso. Conhecemos a diferença, como nós já dissemos bem claro, entre bruxo, que nasce, feiticeiro, que domina a arte da feitiçaria, né? E o mago, que domina deuses e anjos e demônios. Esses são extremamente raros. O que nós temos aí, falamos agora há pouco, são magistas, indivíduos que se apropriam do marketing, da mídia para se ganhar dinheiro, mas que realmente não merecem. Eu conheço um camarada aí, um magista, que dá cursos e mais cursos. Tem um nome famoso, em todo Enob, ele tá, e esse indivíduo, em uma aula de 1 hora, ele fuma 20 cigarros. Quer dizer, um cara que não superou o bico do seio da mãe se dizendo mago, né? Então, esses camaradas, esses são os verdadeiros charlatões, esses são os verdadeiros enganadores. Esses indivíduos não valem o que o gato enterra, mas o bruxo nasce. O feiticeiro aprende. O mago é raro. O magista é um charlatão que se apropria da mídia e vende para vocês. Ok? Então não deixe que ninguém. Eu sou bruxo, sou ateu e bruxo. Não pode. Se você vive em outra realidade, se você tem a qualidade de se transferir conscientemente para outras realidades, você não consegue ser ateu. Porque elas são tão sombrias, tão luzidias, né? Elas têm tantas coisas diferentes deste do outro mundo, que você, sim, vai ter que aprender, você vai ter que crer que há algo muito maligno. Por isso que a Bíblia vai dizer: o mundo jaz no maligno. Existe algo que é extremamente tenebroso em relação às coisas espirituais. E se existe essa coisa tão tenebrosa, há de existir também a sua contraparte, que é a coisa da luz. Então, Deus e o diabo disputam o mesmo tabuleiro. O bruxo, por natureza, não pode ser ateu. Eita!